Olá, obrigado pela companhia. As cirurgias de transplantes capilares têm crescido a uma média de 9% ao ano até o final desta década. É o que aponta um estudo publicado no jornal Valor Econômico. E de acordo com a Associação Brasileira de Cirurgia de Restauração Capilar, são realizadas em média mais de 6.000 cirurgias ao ano. Sobre o tema, eu converso com o médico cirurgião Pedro Cavalari Júnior. Ele tem especialização nesta área e fala conosco de Cambé. Tudo bem, Pedro? Tudo bem. Pedro, os homens perderam a vergonha de recorrer a procedimentos estéticos? Sim, mais do que nunca, né? Os homens vêm buscando procedimentos estéticos, seja em terapias capilares, em terapias estéticas de beleza, mas sim, a gente tem visto isso em clínica, que cada vez mais o homem tem perdido esse medo, essa vergonha, essa timidez em busca pela beleza. A que se atribui esse aumento significativo, né, nos casos de transplantes capilares? Eu acredito que hoje a gente vê muita tecnologia envolvida, muito acesso à informação, muita possibilidade de tratamentos, o que facilita também na entrega de resultados, facilidade em relação a pagamento, isso facilita também a entrega. Antigamente as pessoas precisavam viajar para outros países, para outros estados para conseguir realizar um transplante capilar. Hoje não, hoje dentro da própria cidade a pessoa consegue realizar isso e ter mais de uma opção às vezes de médico, de cirurgião. Então, antigamente também o pessoal tinha muito medo, as pessoas tinham muito medo, o paciente tinha muito medo de falar sobre tratamentos relacionados ao cabelo, colaterais relacionados ao cabelo, sobre, eu vou usar um medicamento que vai me deixar com o cabelo, mas ele pode causar a impotência sexual ou não, ou os resultados que não eram tão naturais, porque não tinham tanta tecnologia como nós temos hoje. E hoje nós vemos que é completamente diferente disso. A gente tem acesso à informação, a gente tem acesso à tecnologia. Hoje, aqui no país, nós entregamos um dos melhores, se não o melhor resultado de transplante capilar do mundo hoje. Quais as técnicas mais avançadas que existem hoje? Hoje nós temos, diferente de antigamente, né, que nós tínhamos aquela técnica da FUT, que era a técnica da cicatriz linear. Hoje nós temos a FUE, que é aquela técnica que nós tiramos a unidade folicular independente. Eu não tenho mais aquela cicatriz que ficava antes, a gente tira o folículo, a unidade folicular, o fio a fio, né, que é a famosa técnica fio a fio. E além disso, vem se crescendo nos últimos anos as técnicas sem raspagem. Então, antigamente, era-se quase que uma obrigação fazer o transplante capilar com a raspagem de todo o cabelo. E hoje a gente tem técnicas como o no shave, que a gente não raspa, e a técnica como o long hair, onde eu realmente implanto já o cabelo longo. Então são técnicas do fio a fio, que elas são ainda mais aperfeiçoadas nos tempos de hoje. Essas novas técnicas, elas deixam um aspecto mais natural no cabelo? Porque antigamente também a gente percebia que parecia assim, ficava um cabelo meio que de boneca, assim, com alguns tufos de cabelo meio isolados. Essas técnicas hoje acabaram com isso. Sim, não só por isso, né? Não só pela extração fio a fio, mas como eu disse anteriormente, pela própria tecnologia, né, que hoje nós temos. Então, antigamente, as pessoas elas utilizavam unidades foliculares mais grosseiras, materiais mais grosseiros, a própria cicatriz linear, né? O paciente, quando ele tinha aquela cicatriz, isso não dava um aspecto natural para o transplante, as pessoas viam que tinha sido feito um transplante capilar. Hoje, o transplante ele é completamente natural. A gente fala que um transplante bem feito é quando nem o barbeiro ele identifica que foi feito o transplante. Eu tenho muito paciente que chega até na clínica e ele vem por indicação de barbearias e que os barbeiros falam assim, doutor, eu vim porque o meu barbeiro ele viu um resultado de um cliente dele, ele falou, vai no doutor Pedro, porque realmente o
paciente, o cliente, ele precisou me falar que foi feito um transplante capilar. Então hoje a gente tem tecnologia a ponto de realizar um transplante capilar tão natural que nem o barbeiro que está ali mexendo com o cabelo sabe que foi feito um transplante capilar. Como são classificados os tipos de calvície? Nós temos uma infinidade, né? Eu costumo falar que a calvície, a alopecia, né, como nós chamamos, ela nada mais é do que um sinônimo de calvície. Eu tenho vários tipos de alopecias, seja a mais comum, que é a alopecia androgenética, que é aquela que tem relação com a sensibilidade hormonal e a genética da família. O cabelo ele vai morrendo porque ele é sensível aos hormônios androgênicos, né? Principalmente a testosterona e a dihidrotestosterona. Mas nós temos outras que são alopecias cicatriciais, inflamatórias. Eu tenho padrões em que o cabelo ele morre porque a pele tem uma inflamação. Eu tenho padrões em que o cabelo ele cai por choques inflamatórios. O pessoal falou-se muito sobre isso na época da Covid, que pós-Covid é o que a gente chama de eflúvio telógeno, né? Pós-Covid o cabelo caía-se muito. Agora o pessoal tem usado muito aquelas canetas emagrecedoras, né? Estilo Mounjaro, Ozempic. Isso também aumenta-se muito a queda de cabelo por conta do emagrecimento exacerbado, emagrecimento rápido, sem um acompanhamento adequado do cabelo, aumenta muito a queda de cabelo. São padrões de eflúvio telógeno. Então, assim, a gente tem uma infinidade de tipos de alopecia, seja androgenética, seja cicatriciais, não cicatriciais, inflamatórias. Isso justifica a necessidade de um acompanhamento médico especializado. Então, quando a gente entende que está caindo o cabelo mais do que o normal, que eu estou vendo couro cabeludo onde eu não via antes, o momento de procurar um auxílio médico. Bom, eu tá caindo cabelo, isso está me incomodando, eu preciso de uma ajuda médica para entender, é só uma calvície comum? É uma alopecia androgênica ou não? Será que eu tenho algo mais grave? É porque eu estou emagrecendo muito? É porque eu estou muito estressado? Ou é porque eu estou fazendo uma dieta mais restritiva? Eu preciso entender o que está acontecendo. É a tireoide que está alterada? Eu estou tendo um quadro de diabetes que está justificando essa queda? Então tem uma infinidade de motivos que podem levar à queda capilar. Por exemplo, no meu caso, que tipo de calvície eu seria enquadrado? No seu caso, assim, como a gente não fez uma avaliação presencial, me parece que é uma alopecia androgenética. Mas como eu disse, é muito importante uma análise presencial porque muitas vezes o que parece não é. Quando a gente analisa aquele couro cabeludo e a gente identifica que ele tem, às vezes, uma inflamação perifolicular, uma descamação, quando a gente identifica que eu tenho uma ausência do ósseo folicular, como se fosse uma cicatriz mesmo, porque às vezes a gente olha e fala, bom, parece que é só uma calvície comum, mas você identifica que aquela pele, ela não tem mais o ósseo folicular. Quando, por exemplo, na alopecia androgenética, né, que é aquela calvície comum, né, que afeta a maioria da população, a alopecia androgenética, ela comete essencialmente topo da cabeça. O paciente, ele tem uma calvície, por mais grave que ela seja, ele tem uma calvície no topo da cabeça, mas ele tem uma boa densidade dessa região, que a gente fala que é a área do odor, regiões temporais, occipital, né? Quando o paciente tem uma baixa densidade dessas regiões, nos dá um sinal de alerta, porque não é o comum. Essa região é comum que não tenha uma perda capilar, então a gente tem que entender o que está acontecendo. Será que é uma alopecia cicatricial? Então, no seu caso, me parece ser uma alopecia androgenética, mas a gente precisaria analisar a área doadora, couro cabeludo, fazer uma boa tricoscopia óptica. Em casos graves que a gente tem uma dúvida, às vezes até fazer uma biópsia, retirar um pedaço de tecido, mandar para análise, para entender, ter a certeza disso, até para que a gente tenha certeza se tem indicação de transplante capilar. Porque a alopecia androgenética, sim, tem indicação de transplante capilar. Alopecias cicatriciais, eu preciso fazer um bom tratamento para que esse transplante tenha sucesso na evolução. Então, o diagnóstico ele é muito importante. Então, a gente não pode se basear no achismo nesse diagnóstico quando a gente pensa no transplante capilar. Como é feita a avaliação para saber, por exemplo, se o paciente tem uma área doadora suficiente para fazer a cobertura da área que está calva? Como que funciona? A área doadora, ela é finita.
Então a gente sempre tem que partir de que o cabelo que eu retiro da área doadora para cobrir a necessidade do paciente, ele não será recuperado na região doadora. O cabelo que eu tiro da nuca e remanejo para a necessidade do paciente, ele não cresce de novo na nuca. Eu costumo falar que o transplante capilar é igual a um transplante de rim, por exemplo. Se um paciente ele doou o rim para um outro paciente, ele não vai recuperar o rim dele. O cabelo é exatamente igual. Então, o cabelo que eu tiro da nuca e coloco para cima não recupera. Eu tenho cerca de 30, 25, 30% da sua região doadora para retirar e redistribuir, remanejar para a sua área calva, sem que você tenha falhas na sua região doadora. Porque senão não adianta nada, eu tiro tudo daqui, jogo tudo para cima, você fica careca na nuca. Não resolvi o seu problema, só causei um outro problema. Então, a gente precisa analisar isso para entender se a sua necessidade ela tem relação com a sua disponibilidade cirúrgica. Essa análise ela é muito importante para a gente entender se o seu caso ele pode ser resolvido com apenas uma cirurgia, se nós precisamos de 2 etapas cirúrgicas ou mais, se nós precisamos retirar fios de outras regiões, porque quando o paciente tem uma área doadora limitada e uma necessidade muito grande, eu preciso muitas vezes tirar pelos da barba, pelos de outras regiões do tórax, por exemplo, para compensar essa ausência de área doadora. Então, essa análise ela é feita em consulta, né? A gente consegue identificar isso em relação à densidade versus a necessidade que esse paciente tem. E quando eu tenho mais necessidade do que disponibilidade, a gente dispõe de tratamentos também para melhorar isso, né? A gente pode entrar com um bom tratamento clínico para melhorar essa disponibilidade. A gente pode, como eu disse, optar por 2, 3 procedimentos para melhorar essa disponibilidade, retirar fio de outras regiões. Então, a gente tem algumas formas de melhorar isso, de melhorar esse resultado final. Quais são os cuidados antes de ir para a cirurgia? Bom, o primeiro passo é sempre uma consulta médica, né? Hoje, né, como a gente conversou no começo da entrevista, né, está se difundindo muito o transplante capilar no país e no mundo, né? E da mesma forma que tem se difundido transplantes de alto padrão, de boa qualidade, tem se difundido de baixa qualidade, assim como é na Turquia, como era antigamente, né? Então, hoje, você manda, né? Se você fala perto ali das mídias, do celular, o tempo todo que você está ali mexendo no celular, você vai receber propaganda o tempo todo disso. E aí, hoje, basta você mandar uma foto da sua calvície para diversas clínicas que você vai ter o preço, você marca a consulta, a cirurgia para a semana que vem, e você marca a sua cirurgia e vai fazer a cirurgia. Não é simples assim. O primeiro passo é realizar uma boa consulta médica, entender qual é o seu diagnóstico, como nós falamos da importância disso, realizar uma boa investigação, exames laboratoriais, é uma cirurgia. A gente precisa entender que é uma cirurgia, não é um procedimento estético, simples, é uma cirurgia que tem-se as suas complicações, por mais controlado que seja o procedimento, intra-hospitalar, com acompanhamento médico, mas é uma cirurgia. Então a gente precisa, dependendo da idade, de um risco cirúrgico, a gente precisa de exames laboratoriais para fazer essa investigação, a gente precisa de segurança, né? Então, fazer uma boa investigação, né, de onde você vai realizar esse procedimento, se é um médico que tem experiência, se é um médico que tem especialização no que ele diz ter especialização, se ele fez uma residência médica, uma especialização, se ele é cirurgião, se ele, enfim, coloca na internet, porque hoje em dia a gente coloca na internet o que a gente quer colocar, né? Então, se ele realmente está apto a realizar o procedimento que ele diz estar apto. Então, isso é muito importante, né? Fazer essa investigação, seja do médico e seja do pré-operatório, para que você tenha segurança, para que você tenha o sucesso no seu procedimento. Se for identificado aí nessa investigação, por exemplo, algum comprometimento na área doadora, é possível fazer algum tipo de tratamento para recuperar essa área e ela ficar adequada ao transplante? Sim. Quando nós temos uma baixa densidade na alopecia androgenética,
Nós dispomos hoje de tratamentos clínicos, seja comprimidos, seja aplicações. Hoje nós temos a opção de aplicar medicamentos no couro cabeludo. Então, na alopecia androgenética, a gente consegue sim melhorar essa disponibilidade do paciente. Seja nas alopecias cicatriciais inflamatórias, nós temos outros tratamentos também para diminuir, porque daí eu não preciso só melhorar a área doadora, mas eu também preciso diminuir a inflamação dessa pele para receber o transplante. Então existem sim os tratamentos que vão nos auxiliar e nos possibilitar realizar a cirurgia. Em média, Pedro, quanto tempo dura uma cirurgia? Se você quiser partir também desse exemplo, considerando que eu esteja apto, né, uma zona descoberta igual à minha, quanto tempo demoraria uma cirurgia? Uma cirurgia gira, na média, de 6 a 10 horas, casos até de 12 horas. A gente tem que ter muito cuidado com o tempo cirúrgico, por quê? O cabelo fora da corrente sanguínea, fora do couro cabeludo, ele morre. Então, às vezes a gente fala, precisamos dividir a sua cirurgia em 2 etapas. Por que não faz, em vez de fazer uma cirurgia de 10, faz uma cirurgia de 20? Porque o cabelo fora da corrente sanguínea, ele morre. Então, casos graves, a gente não pode extrapolar muito esse período, porque o cabelo não espera. Então, eu preciso, muitas vezes, dividir em 2 etapas. Então, às vezes, a gente fala, é uma cirurgia de 10, mas eu preciso de 2 de 10, entendeu? Então, muitas vezes, eu preciso de cirurgias maiores para conseguir resolver aquele problema do paciente, mas daí nós dividimos em 2 etapas. E como que é o pós-operatório? Em relação ao cuidado do paciente, é um cuidado muito simples, tá, né? A gente tem que ter o principal cuidado em relação aos traumas. Trabalhos burocráticos de escritório, 3 dias dá para voltar a trabalhar. A gente operando numa quinta-feira, numa sexta-feira, segunda-feira o paciente já tem como trabalhar de home office, trabalhar no escritório. Trabalhos mais braçais, a gente pede para esperar pelo menos uma semana, né? Atividade física leve, uma academia, uma caminhada, eu peço pelo menos uns 10, 12 dias. Atividades de mais impacto, futebol, atividades muito aeróbicas, bicicleta, natação, a gente pede 30 dias. Então a gente tem que ter um cuidado maior em relação a isso, assim como exposição solar muito intensa, 30 dias. Em relação ao crescimento desse cabelo, como que funciona a evolução no pós-operatório, mais ou menos 2 a 3 dias, a gente tem aquelas bolinhas, que nada mais é do que, né, a derme ali na hora do implante, fica aquelas bolinhas, 2 dias, 3 dias no máximo. De 3 dias a 15 dias, vai se formar aquelas casquinhas de ferida. De 15 dias a 2 meses, grande parte dos fios que eu implantei vão cair, para começar a crescer o cabelo novo a partir do 3º mês. 6 meses eu tenho 50% do resultado, 1 ano 100% do resultado. Eu vou ter o mesmo cabelo que eu tinha quando eu não era careca, por exemplo? Isso depende do momento que o paciente nos procurou. Porque se o paciente ele me procura no início no início da perda, com certeza. O paciente me procurou com 20 anos, com 25 anos, ali ele está começando a ter aquela perda de cabelo, a gente consegue recuperar 100%. Agora, o paciente me procurou naquela fase que ele já perdeu todo o cabelo, que ele tem uma área doadora completamente limitada, eu vou conseguir entregar a ele o que eu tenho de área doadora. Então, eu não consigo entregar o melhor resultado porque a área doadora dele já não é a melhor mais. Então, aquele pensamento que às vezes as pessoas têm do tipo, eu vou deixar perder tudo para depois buscar ajuda, é o pior pensamento que tem. Por quê? É mais ou menos do tipo assim, eu tô acima do peso, eu vou deixar engordar tudo, depois eu faço uma cirurgia bariátrica ou depois eu começo a dieta. Não faz isso. Vamos começar a cuidar do momento que eu entendo que isso está me incomodando. Porque aí a gente consegue alcançar o melhor resultado. Porque a área doadora ela é finita, eu também perco. E a necessidade, muitas vezes, ela vai ser maior do que a disponibilidade. Aí eu não vou conseguir entregar o melhor resultado para esse paciente, se comparado àquele paciente que busca ajuda logo no começo. Então, você falou, Pedro, de eventualmente fazer em 2 etapas. Então, para recuperar a área doadora, né, para a pessoa estar em melhores condições. Qual que é o intervalo, então, de tempo, se for necessário fazer em 2 etapas, né? Eu faço a cirurgia hoje, quanto tempo que o corpo precisa
para acomodar os cabelos transplantados e revigorar a área doadora. Em relação à cicatrização da área doadora, 6 meses. Em relação à evolução do primeiro transplante, 1 ano. Em relação à necessidade da abordagem, de um dia para o outro. Então eu falei, mas eu vou explicar, tá? Então, por exemplo, eu quero operar o paciente na região frontal e já em seguida operar nessa região posterior, mas ele tem uma ótima área doadora, eu posso operar hoje à frente, usar metade da área doadora, amanhã eu uso a outra metade e opero a coroa. Eu opero a região posterior, maravilha, eu posso operar em 2 dias seguidos. Eu tenho uma necessidade muito grande, então eu preciso que essa área doadora seja recuperada, aí eu preciso operar ele hoje, esperar no mínimo 6 meses para essa área doadora recuperar, cicatrizar, esses folículos reaproximarem. 6 meses, aí eu posso reoperar esse paciente, porque a área doadora já está cicatrizada. Mas se eu quero esperar esse paciente ter o seu resultado final para reoperá-lo, para entender, esse é o resultado, você gostou, quer colocar mais cabelo, quer dar mais densidade ali na região posterior ou não? Ah, doutor, eu tô feliz porque aqui o topete eu jogo ele para trás, eu escondo ali atrás, eu tô feliz assim, não quero fazer uma segunda cirurgia. Aí eu precisaria esperar 1 ano de cirurgia, porque daí o resultado final é com 1 ano. Então isso aí depende muito do que é combinado com o paciente da expectativa. Eu posso operar logo no dia seguinte, eu posso operar ele com 6 meses, eu posso operar ele com 10, 12 meses, então depende do nosso objetivo cirúrgico. Passado todo esse período, né, do pós-cirúrgico, esse tempo que você citou aí, né, de 6 meses para um resultado X, 1 ano para o resultado 100%. O paciente ele vai precisar fazer algum tratamento ao longo dessa recuperação para fortalecer ainda mais esse cabelo transplantado? O tratamento clínico ele é indispensável, seja com transplante, seja sem transplante. Por quê? O transplante nada mais é do que a redistribuição de fios. Eu tirei cabelo de uma região e coloquei cabelo na outra. Se eu não faço um bom tratamento clínico, o cabelo continua caindo. Não o transplante, porque o transplante é definitivo, mas o resto do cabelo sim. Eu só tenho saúde de unidade folicular, eu só consigo fazer esse cabelo fino ter espessura, eu só consigo fazer esse folículo produzir mais fios com os medicamentos. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo. Eu opero um paciente com 25 anos de idade. Hoje ele só tem uma entradinha. Aí eu operei ele aqui na entradinha. Maravilha, eu resolvi a entradinha dele. Só que nada impossibilita ele que com 35, 40 anos ele tem uma falha na coroa. O que vai estabilizar a doença é o medicamento, não é a cirurgia. Não é porque ele fez uma cirurgia que ele curou a alopecia androgenética. A cirurgia nada mais foi do que colocar cabelo onde ele não tinha cabelo. Então, eu fiz a cirurgia, eu preciso no pós-operatório manter os tratamentos clínicos. E é por isso também que as cirurgias antigas não tinham tanto sucesso como a cirurgia de hoje, porque antigamente não tinha-se tanta disponibilidade de tratamentos clínicos como nós temos hoje. Então, aquele paciente que faz um transplante e não faz um bom tratamento, é certeza que lá na frente vai precisar fazer uma nova cirurgia, porque a saúde do cabelo não depende do transplante, depende do tratamento clínico. Existem contraindicações? As contraindicações absolutas, vamos colocar assim, uma contraindicação que você fala assim, isso não pode fazer de jeito nenhum. A gente não vê nenhuma contraindicação no transplante capilar, tá? Agora, existem indicações relativas, né? Contraindicações relativas, do tipo assim, bom, esse paciente ele não tem uma estabilidade hemodinâmica para isso, ele tem uma doença grave, uma diabetes descompensada, uma alteração cardíaca, um cardiopata instável. Então, assim, existe esse tipo de contraindicação, mas não algum tipo assim, bom, esse tipo de cabelo não tem indicação, esse tipo de calvície se tratada, né, não tem indicação, porque assim, existem alopecias cicatriciais que não têm indicação. Só que se eu faço um bom tratamento, os trabalhos mostram que existe a possibilidade de crescimento desse transplante. Então,
Quando bem alinhado com o paciente, alopecias cicatriciais, algumas delas, eu faço um bom tratamento de 6 meses, 1 ano, estabilizo essa doença, eu posso operar esse paciente sabendo que existe sim o risco de se perder o transplante com o passar do tempo. Pedro, passado, né, esse período aí que você falou, 1 ano, né, 1 ano e pouquinho que a pessoa esteja com os resultados finais do transplante, ela vai poder usar gel, cera, se quiser fazer tintura no cabelo, tudo isso é permitido? Com certeza. O cabelo, ele vai crescer e ser utilizado como se nunca tivesse sido feito um transplante capilar. Se quiser deixar crescer, pode deixar crescer. Se quiser raspar, pode raspar. Se quiser alisar, pode alisar. Pintar, pode pintar. O cabelo, ele vai ser utilizado de uma forma completamente livre. O paciente, ele vai utilizar o cabelo como se nunca tivesse perdido ele. Quais as dicas você dá para quem deseja, então, fazer esse tipo de cirurgia? Primeiro passo é buscar uma ajuda especializada, fazer uma boa investigação, como nós conversamos. Hoje tem, né, uma infinidade de opções na internet. Faz uma boa pesquisa. Veja quem é o seu médico. Hoje, nas próprias mídias, a gente vê vários resultados, busca, né, veja quais são os resultados, busca no Google, né, veja quais são as avaliações desse médico, busca no Instagram quais são os resultados desse médico, quanto tempo esse médico tem de experiência, né, entra no CRM, veja, né, quais as especialidades desse médico. Às vezes o médico colocou lá, fala, eu tenho mais de 1000 cirurgias, daí você vai entrar no CRM e vai falar, mas ele tem 6 meses de formado, isso não tem como. Então, assim, faça uma boa investigação. Entenda onde vai ser feita a sua cirurgia, se é num ambiente hospitalar, faça um bom tratamento, não queira pular etapas, né? Eu quero fazer o transplante, mas eu costumo falar que transplante capilar não é peruca, não é prótese. Não é só, eu vou lá, eu colo aqui e saio com ele pronto, não é assim. É um cuidado, é um passo a passo, eu preciso passar por uma consulta médica, eu preciso fazer um tratamento, eu preciso fazer o uso das medicações, exames laboratoriais, eu tenho todo um acompanhamento para que eu tenha sucesso e estabilidade da doença, e para que isso seja duradouro, para que não seja momentâneo, para que eu não precise repetir essa cirurgia lá na frente. Então, né, faça corretamente, é isso. Faça uma boa investigação, faça um bom tratamento, faça uma boa cirurgia, busque resolver o seu problema e não piorar, né? Porque assim, a gente fala que um transplante mal feito, ele é muito pior, ele causa muito mais sequelas do que a própria calvície. A área do odor, ela é finita. Eu pego muitos pacientes hoje em clínica que são para refazer cirurgias, e refazer é muito mais difícil do que fazer do zero. A gente já tem uma área do odor que já foi manipulada, a gente muitas vezes tem que corrigir linhas de implantação que estão muito baixas. Às vezes eu já peguei paciente masculino que foi feita uma linha de implantação feminina, arqueada. Então, muito cuidado. Pedro, obrigado pela entrevista. Eu que agradeço pela oportunidade. E a você, obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.